boa noite. Segunda-feira foi um dia muito cheio. Eu espero que minha voz e timbre tenha sido tranquilo, porque às vezes está naquela correria e chega para dar uma aula e vai com aquele gás, aquele ritmo que está no dia. Mas, enfim, estamos na sexta aula e hoje vamos falar sobre pseudo-liberdade ou quando a liberdade perde o sentido. E na minha introdução, já que vamos falar dentro do relacionamento, situações que as pessoas escolhem na vida, decisões que tomam, procedimentos em relação à sua existência, nós temos que ter uma diferenciação entre ter individualidade e ser individualista. É muito importante na vida que a gente tenha individualidade, o respeito de si mesmo, respeito ao outro, para quê? Para que a gente não se anule. Então, nas relações humanas, nas relações familiares, ninguém deve se anular e ninguém deve anular o outro. Isso é importante. Agora, também não devemos ter. Se devemos ter individualidade, não devemos ter individualismo. Individualismo é olhar só para si, é buscar satisfazer apenas a si mesmo. É o individualismo, só pensa em si mesmo. A individualidade quer dizer que eu respeito quem eu sou, respeito quem o outro é, e aí também mutuamente, ou seja, respeitamos uns aos outros. Mas individualismo não respeita o outro porque só olha para si e aí então pode entrar no prejuízo da relação. E nessa parábola do filho pródigo, nós vamos hoje começar a analisar, falamos do pai, né? Agora vamos analisar o filho mais novo e algumas suas atitudes. A gente percebe que o filho mais novo desenvolveu um comportamento individualista ou com individualismo, porque ele não se preocupa com mais nada a não ser satisfazer a si mesmo, as suas pretensões. Não existe relacionamento onde uma pessoa só pensa em si mesmo. Aí não dá, não funciona. Marido e mulher, amigos, assim, nem serão amigos, né? Qualquer pessoa que quer fazer uma amizade vai ter que ser, não vai poder ser individualista, vai ter que compartilhar com o outro, vai ter que respeitar o espaço do outro. Filhos, pais, esse relacionamento de pais e filhos, também tem que ter a individualidade, e hoje mais ainda, né, porque nossos filhos, os jovens, eles acabam ficando muito em celular, computador, gostam de ficar no quarto. Respeita a individualidade, não tem problema. O que não pode é ter individualismo e querer satisfazer os seus próprios e únicos desejos, esquecendo do outro. Então, hoje, a gente vai começar com esse texto, que é lá do Parábola. Olha só, depois que o filho mais novo ele pede a herança dele, a parte dele, ele não vai embora. Ele não vai embora. Ele vai embora passados não muitos dias. Então, a gente percebe que o que ele queria era cuidar das coisas dele e não entender o processo relacional. O que ele queria era ter o que a gente vai chamar assim, uma condição de satisfazer a si mesmo e ponto. Então, ele não pede a herança e vai embora. Ele pede a herança. Isso é importante de ver na parábola. O filho chegou para o pai e falou, eu quero a minha parte. Por que ele quer a parte dele? Porque eu quero desenvolver minha vida, eu quero viver independentemente de vocês, ou independente de vocês, do senhor. Então, primeira coisa que ele queria uma vida dentro de casa, isso acontece, dentro de casa, individual, com individualidade, não com individualismo e não com individualidade. Ele não queria apenas ser respeitado como indivíduo, ele queria cuidar da vida dele e ponto. Então, ele pede a herança dele antecipada. A gente vai falar sobre isso mais na frente. Então, isso mostra que ele era individualista, porque ele não vai embora. Ele só quer ter posse, ele só quer ter direito adquirido dele por esse sentimento dele. Está comigo. Não depende do senhor. Me dê e não precisa se preocupar comigo, eu vou cuidar de mim. Então ele toma essa atitude. Passados não muitos dias,
ele ajunta tudo que é seu, olha só de novo, pega tudo que é seu e vai embora. Partiu. Né? Foi, partiu. E esse partiu indica exatamente a busca dele, o anseio dele, o entendimento dele de simplesmente não mais pertencer ao outro, não mais pertencer ao relacionamento, não mais pertencer à família. E os relacionamentos que assim se desenvolvem, a tendência é que alguém um dia parta, porque já vive sozinho, já vive olhando para si só. Se eu olho só para mim, eu vou esquecer de você. Eu não vou dar atenção a você, eu não vou preocupar-me com você, em satisfazer também mutuamente os desejos, assim, os meus e os seus. E isso vai gerar problema. Todo individualismo gera problema. Seja no trabalho, seja no edifício que você mora, a pessoa só pensa nela e esquece que existem outros, então não tem a política da boa vizinhança, não tem o respeito aos seus vizinhos. Só para olhar sobre relacionamento social, relacionamento na sociedade. Mas dentro de casa ou nos relacionamentos, qualquer tipo de comportamento desenvolvido no individualismo vai gerar rupturas. Não tem jeito. Rupturas já acontecem dentro. Depois é só sair. Essa que é a questão. Quando ele não partiu aquela hora, ele já partiu quando ele requereu a sua herdade, a sua herança, para viver a vida independente do pai dentro de casa. Percebe isso? Isso é um fator muito importante, porque muitas famílias estão fragmentadas dentro de casa porque as pessoas dentro de casa são individualistas, ou alguém é individualista, e esse individualismo vai gerar rupturas dentro de casa e, posteriormente, saídas prematuras. E saídas prematuras, a gente vai ver aqui, é outro problema. Querer cuidar da sua vida enquanto não está preparado para cuidar dela é um problema. No entanto, a gente vai ver no futuro, no correr das nossas aulas, a gente vai ver que, nesse caso, às vezes nós erramos aqui, mas a vida ensina muitas vezes. Então, ele foi individualista, ele saiu prematuramente e a vida teve que ensiná-lo a dores. Por dores ele aprendeu. E aí ele vai refletir que ele pegou o dinheiro do pai antecipado, que ele saiu prematuramente, que ele não soube arcar com as responsabilidades da liberdade que ele achava ter. E aí, então, ele propõe voltar. Então, isso é bom. Quando a vida ensina, é bom, mas há muita dor. A dor do pai que fica, a dor da família que foi fragmentada, a dor do que foi e não entendeu nada sobre a vida naquele momento e vai começar a entender a duras penas. Então, individualismo é isso. Estou dando essa introdução porque a gente vai entrar hoje sobre a questão da pseudo-liberdade. E o individualista tem uma pseudo-liberdade, uma ideia pseuda de liberdade. O que é pseudo? A gente vai falar... Pseudo é falso, né? Então, vamos pegar o texto, o próximo slide, para a gente poder entender, vocês acompanharem. Então, passados muitos dias, o filho mais novo, juntando tudo que era seu, partiu. Então, vamos ver os momentos do filho mais novo. Vamos compreender a cabeça desse menino dentro de casa. E isso é importante, a gente entender as pessoas que estão ao nosso redor, porque só podemos lidar com elas, e só podemos eliminar alguns sentimentos que ficam na gente a respeito de culpa, a respeito de eu não soube amar. Já estou partindo para outro âmbito. Porque, às vezes, a cabeça de alguém se desenvolveu diferente. Olha. Você já reparou que, às vezes, você tem... Às vezes, não. Tem muita gente que tem 2 filhos. Eles são diferentes. Né? Tem DNA e tudo, mas são diferentes em comportamento, temperamento. Mas teve a mesma educação e, às vezes, um segue uma vida direita, outro segue uma vida errada. Você fala, mas onde eu errei? Eu tratei os dois. Tá, mas é fora disso, foge disso. Não é um princípio técnico, é um princípio subjetivo. Ele é dentro das pessoas. Não é assim, usa esse livreto aqui como criar filhos e todos os filhos serão criados iguais. Não existe isso. A vida, ela vai ensinando para a gente que as pessoas são diferentes. Então, por exemplo, o pai é pai de 2, tem um filho mais velho e um filho mais novo, mas os 2 tiveram rumos, projetos, reflexos diferentes.
O mais velho ficou, vamos falar sobre ele mais na frente. O mais velho, estou falando hoje do mais novo. O mais jovem seguiu um caminho, outro. A cabeça dele foi outra, porque as pessoas são diferentes. Então, não se culpe por qualquer reflexo negativo de outras pessoas. Nós todos erramos. Mas a boa intenção, a busca de fazer o melhor é o que nós podemos fazer, porque errar, vamos errar. Decepcionar, vamos decepcionar. Não tem jeito. Não tem esse negócio assim, ele me decepcionou e você nunca decepcionou ninguém? Claro que decepcionou, porque nós criamos expectativas das pessoas, as expectativas são frustradas e também criam expectativas sobre nós que também são frustradas muitas vezes. Mas não quer dizer que nós não amamos, que não fizemos o melhor, que não tivemos boa intenção. Não é isso. Então, não. Agora, se você tem consciência de que fez algo que induziu a um reflexo negativo, aí você tem que pedir perdão, é arrependimento e perdão. Essa que é a questão. Mas vamos lá, vamos pensar os movimentos desse mais novo filho, o filho mais novo. Primeiro, ele requer direitos antecipados. Ele não entendia que tudo tem o seu tempo. Isso é complicado. Quando nós começamos a querer desfrutar de direitos que ainda não é o tempo de nós obtê-los ou nos apossarmos dele. É um processo de vida. Por isso nós temos as fases da vida. Nós temos primeira infância, segunda infância, adolescência, ou pré-adolescência hoje, e adolescência, nós temos juventude, nós temos o projeto de educação, vai estudar, vai se formar. Tem todo o processo, ele pode ser variável em alguns aspectos, pode, mas tem um processo para você ir adquirindo o seu direito de ter coisas que são suas e a liberdade de usá-las. Se a gente antecipa direito, a gente corre o risco de fraudar a nós mesmos. Se a gente antecipa coisas que ainda tem tempo para acontecer, ou amadurecer para acontecer, nós podemos ser como frutas verdes que caem e não servem para nada. Ficam amargas. É um problema, porque apesar de que muita gente no comércio das frutas, hortifruti granjeiro, tira fruta verde para amadurecer de outra forma, a gente sabe que o sabor dela não é igual àquela fruta madura do pé. Você já comeu fruta do pé madura? Agora você pega uma fruta que foi tirada verde e vai ser amadurecida à força por algum tipo de dispositivo. Se você colocar as duas, é diferente. Tudo é assim. Se você pegar um camarão do mar, vamos pensar assim, direto, é um camarão. Se você pegar do viveiro, é outro. Por quê? Porque essa natureza do desenvolvimento humano é muito importante. Nosso amadurecimento depende disso. E aí depende disso a nossa afetividade, a nossa relação. E a afetividade não cabe individualidade. Não cabe individualismo, cabe individualidade. Toda relação cabe individualidade, ela é necessária, mas não cabe individualismo. O afeto necessita de proximidade, de cumplicidade, de participação mútua. Senão o afeto não consegue ser desenvolvido dentro de uma relação, porque você não consegue amar sozinho. Quando eu digo não consegue amar sozinho, não é que você não ame, não, mas não consegue ter o desfruto disso, o reflexo positivo disso, que o outro não quer. Então, o individualismo é como se ausentar do processo afetivo dentro de uma relação. Não preciso de você. Quando você diz não preciso de você, é horrível. Todos precisamos de alguém na vida. Precisamos uns dos outros. A vida só é viável se nós entendemos que precisamos uns dos outros. Por isso que a Bíblia diz, cuida um do outro, carrega carga um do outro, ama um ao outro, aí vocês vão ver o que é a vida. É um viabilizando o outro. Então, o primeiro caso desse menino, ele requer os direitos dele antecipados. Ele não entendeu o tempo das coisas. Ele não entendia. Ele não sabia que tudo tem o seu tempo. A cabeça dele funcionava com informações e ele achava que as informações eram suficientes para sustentá-lo dentro de uma sociedade. Ele não tinha experiência. Em segundo lugar, ele parte, mas parte para uma terra distante. O que é isso? Ele não entendia que distância não tem nada a ver com liberdade. Liberdade não é estar longe. Nada a ver. Ele achava que quanto mais longe da família, do pai, ele estaria livre. E ele nunca foi livre por causa disso.
Pelo contrário, ele se perdeu. E quando você acha que liberdade é deixar o outro ou abandonar o outro, na verdade você está abandonando a vida, a si mesmo, os projetos, os valores, os lastros. Então não é, eu vou para longe de você, serei livre. Não, que você não vai. A liberdade, na verdade, só vai ser quando nós estamos bem resolvidos em nossas relações, mesmo que a gente parta. Senão você vai ficar sempre preso a um sentimento. E esse sentimento não lhe abandona e é um eco retumbante que maltrata você e te faz infeliz. Então, ele parte para uma terra distante. Olha que a palavra de Jesus falou, assim, ele dá a entender no sentido literal, escrito da Bíblia Sagrada, que ele procurou ir mais longe possível. Perder todo o contato, pertencimento, todo o elo. Isso é um erro. Você não pode pensar que liberdade é se afastar de tudo e de todos. Isso não é liberdade. Às vezes isso é prisão. O terceiro movimento desse menino foi olha o que ele desenvolveu: comportamento dissoluto. Comportou-se dissolutamente, ou viveu. Ele não sabia lidar com as coisas que tinha e perdeu-as. Ele não entendia que a ausência de regras não significa liberdade. A gente pensa que liberdade é não precisa, não fale comigo, não mande em mim, pai não pode mandar, patrão não pode mandar, no sentido de que existem regras. Tem gente que não gosta de regra. Quero ser livre. Mas, querido, liberdade não é ausência de regras. Regras limitam as liberdades. O que é isso? Todos nós temos direitos iguais, deveríamos, né? Todos nós temos direitos à liberdade, sem tirar a liberdade do outro, sem ofender a liberdade do outro, sem defraudar, sem destruir, qualquer coisa que você queira colocar aí, sem ser invasivo na do outro. Ou então, para isso existem regras. A liberdade só consegue ser liberdade quando ela sabe os seus limites de existência. Se não tiver limite, não é liberdade, é liberalismo, é libertinagem, é qualquer outra coisa, menos liberdade. Por isso que as pessoas que falam assim, eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, eu não estou nem aí, isso é libertinagem, isso é liberalismo. Eles não querem, aí fica aquele sentido anárquico, ou da anarquia, de sem dono, sem patrão, cada um manda e, enfim, faz o que quer. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Não, tem que ter governante. Nem que seja, a Bíblia diz assim, que um dos frutos do Espírito, e um dos mais importantes na minha concepção, chama-se domínio próprio, ou seja, autogoverno. Se você não tem regras, se você não tem limites, se você não tem referências para até onde pode ir, é porque você nem a si mesmo se governa. Então, se você não se governa, você perdeu-se. E aí ele é dissoluto, ele não tem compreensão, ele não tem valor, ele não sabe lidar com nada. E nós vamos ver que não é só dinheiro, não. A questão da prodigidade, o pródigo, prodigabilidade, na verdade, não é prodígio, é prodigabilidade, pródigo. Não é só com dinheiro, é com tudo. Ele começa a perder todas as referências e vai tornando, despejando a vida dele dissolutamente e vai se perdendo, se acabando. Então, ele comportava-se dissolutamente. Eu não entendia que a ausência de regras não significa liberdade. Por que ele saiu de casa? Devia ter regras. Ele não queria regras. Ele não queria orientações. Ele não queria alguém dizendo para ele o que fazer. Então, ele requereu primeiro direito antecipado. Ele saiu para a terra distante porque não queria regras. Quem não tem regra, quem não tem limite, por isso que a gente fala assim, dê limite ao seu filho quando é pequeno, para ele aprender. Não é bater, não é ser sei lá, passar dos limites, não é ser inviável ou fazer coisas absurdas. Na verdade, é você trazer limites dentro das idades, dentro dos tempos, dentro das fases, para que a criança vá desenvolvendo e entendendo que ela tem relacionamentos, e relacionamentos
tem tempo, tem proximidade e tem regras. Proximidade nem que seja do coração, que a gente, às vezes, de vez em quando, você pode sair, vai fazer uma viagem ou muda para outro lugar. Eu morei muitos anos longe da minha mãe, porque ela morava em BH, eu morava no Ceará, mas eu nunca perdi o vínculo com a minha mãe. Não era distância, a proximidade depende do interior da gente, tá junto. Então é isso. Vamos passar para outra lâmina, para a gente não ser prolixo. Não, Então, nós temos duas abordagens necessárias sobre liberdade, no sentido nós estamos desse menino. Pseudo-liberdade. O que é pseudo-liberdade? Pseudo é falso, é enganador, é aquilo que parece, mas não é. Lembra daquela propaganda, antigamente? Denorex, parece, mas não é? A pseudo-liberdade é aquilo que você propõe, que você constrói, mas, na verdade, não tem nada a ver com a liberdade. São ideias equivocadas. Então, pseudo-liberdade, eu coloquei ou verdade versus construção de pensamento equivocado. Então, as pessoas, muitas vezes, por indução de pensamentos, sei lá, de idealistas, enfim, ideologias que tem também. Mas se você for pensar, tem muita influência. E se você não tiver base, não tiver valores, não tiver estrutura relacional desde o berço, você corre maior risco. Se as pessoas que são amadas desde o berço correm risco de serem influenciadas, muito mais das que não tiveram valores claros, referenciais de relacionamento, que seria o que nós falamos de lastros. Por quê? Porque elas vão sair, elas vão para a escolinha, depois elas vão para a escola, colégio, ginásio, né? Ensino fundamental, ensino médio, e aí depois vão para a faculdade, e existem muitas interferências que vão construir pensamentos dentro dessas pessoas. E um dos pensamentos que existe, às vezes, é que família proíbe, reprime, você tem que abandonar a família, você tem que cuidar só de si, pensa em você tem a liberdade. Peraí, você está confundindo. Você está colocando liberdade com um pensamento equivocado de que a pessoa é livre e se livrando dos outros, e não construindo valores. Essa é a grande questão. E aí vem para o segundo ponto. Quando a liberdade que você está desenvolvendo é uma pseudo-liberdade, na verdade, ela não tem nada a ver com uma vida de liberdade, ou livre, no sentido mais positivo dessa palavra, na verdade, você está se perdendo. E aí, quando liberdade deixa de ser liberdade, ou quando a liberdade perde o sentido. Você é livre para quê? Sua liberdade te leva aonde? Como é que você relaciona com as pessoas com esse pensamento de liberdade que você tem? Porque os pensamentos de liberdade, que são, na verdade, esses liberais demais, libertinos também, é que eles podem ir aonde eles quiserem, sem limite, e que cada um, então, que se adeque a eles. Então, isso não é uma liberdade. Isso aí, na verdade, é uma perdição. Por isso que a Bíblia fala sobre perdição e você também se achar, andar nas trevas e andar na luz. É mais ou menos, porque luz é conhecimento e trevas é falta de conhecimento. Se você for pensar, a luz é você trazer à tona todas as coisas. Seu pensamento, suas intenções, seus valores, seus princípios, seus relacionamentos, seus questionamentos, suas vontades, seus prazeres, seus desejos. Você está na luz. Trevas é escuridão, é falta de conhecimento. Você não quer pensar naquilo direito. Você não traz à tona uma reflexão aberta, uma reflexão mais profunda e sincera. E as pessoas que querem essa liberdade, elas não pensam no geral, elas pensam em si, como eu já falei. E isso a gente tem que pensar, ter em mente. Mas vamos entender, então, dois pontos importantes que estão na próxima lâmina, que eu estou dando ênfase, e a gente vai chegar, então, a outras coisas. Então, primeira coisa, lembre-se que... Para baixo, um pouquinho. Lembre-se que... É o de cima. Não. Aí. Lembre-se que liberdade não é me livrar de você. Agora eu quero dar um parêntese. Porque, às vezes, vamos pensar na liberdade de escravidão. Aí é se livrar daquele sistema ou daquela escravidão. Isso foi importante na história da nossa humanidade.
Porque escravidão é desumano, escravidão é tirar do outro a liberdade existencial de ser ele mesmo e onde quer, ou seja, ele é escravo. Então nós temos escravidão, nós temos os relacionamentos opressores. Eu sempre digo isso, que nenhum relacionamento opressor ele não pode ser abençoado por Deus nem por ninguém. E para você livrar-se de um relacionamento opressor, você tem que livrar-se do opressor em si, do que oprime. Concorda ou não? Como é que eu vou ser livre da opressão se eu estou com o opressor? Aí, às vezes, você tem que livrar da pessoa. Então, aqui não é essa a ideia. Liberdade não é me livrar de você, dentro de uma relação normal. Se for uma relação anormal, que tem anomalias, violência, abusos, opressões, cárcere privado, aí já não é mais relacionamento. Aí já não existe mais relação humana, é uma relação desumana. É uma relação injusta. É uma relação do forte oprimindo o mais fraco. É uma relação imposta. Quando você tem uma relação imposta, que era a questão dos escravos, que eram obrigados, uma vez eu fui lá em Salvador, de uma das vezes, e eu fui visitar o Mercado Modelo, não sei se vocês sabem, talvez vocês saibam, o Mercado Modelo foi onde foi mercado de escravos primeiro, na época da escravidão. O que acontece? Quando os navios negreiros, que eu chamava, né, traziam os escravos da África, principalmente, eles paravam ali na Bahia, né? Os barcos buscavam os prisioneiros, os escravizados, pegavam-nos, levavam para não um porão, mas lá embaixo do mercado tem água, o barco entrava debaixo do mercado e tinha umas pontezinhas estreitas de concreto, muitas vezes caíam, eles sofriam muito, machucavam, até morriam, porque chegavam muito fracos e acorrentados. Aí eles iam por ali, subiam, isso de madrugada, iam para as celas, eles tomavam banho, davam banho neles e depois untavam para ficar brilhoso, aquela cor bonita, para de manhã abrir para os compradores de escravos negros viessem comprá-los. Isso é diferente. Você tem que se livrar do opressor mesmo. Por isso que muitos fugiam e muitos eram perseguidos e morriam, não podia viver. Então, eu estou dando essa ênfase para você entender que existem situações na vida, eu botei lá no escravo que veio da África, mas quantas pessoas dentro de casa são oprimidas? Olha, o nosso índice de maus tratos de crianças, filhos no Brasil, e eu vou dizer para você, 70%, a maior parte é dentro da própria família, é horrível. Quantas mulheres, nós temos visto no Brasil, quantas mulheres da sociedade brasileira sofrem de assédio, de violência sexual, de abuso, de violência física, de feminicídio. Vocês pensam que isso aí não é liberdade. A liberdade, nesse caso, é se ver livre do opressor, do agressor, do violento ser que oprime e fere. Aí sim. Então, isso aí é um caso extremo. Agora, vamos pensar, nós estamos falando sobre relacionamentos humanos e familiares, não é verdade? Então, liberdade não é ficar livre de você. Eu não quero me ver livre de você. Eu até vou me apartar. Eu tenho um filho que mora em BH, mas ele continua relacionamento. Não é ver a liberdade dele, ele tem, mas não é se fazer livre de mim. Aí tem embaixo, liberdade é me livrar de tudo que me impede de ser e de viver. Entendeu agora? Liberdade não é me ver livre de você. Se nós temos relacionamento, liberdade é me ver livre de tudo que me impede de ser e de viver. Então, aquilo que me impede de ser e de viver, eu tenho que abrir mão, eu tenho que sair, eu tenho que fugir disso. Mas não necessariamente fugir da pessoa, que o caso não é esse. Vamos para a próxima. Guarde este pensamento. A liberdade que leva à prodigalidade, na verdade, é um atestado de inabilidade com a vida. A liberdade que leva a uma vida desregrada é uma falta de habilidade com a vida. É uma falta de respeito à sua própria vida. É você estar entregando a tua vida ao prazer da existência mais baixa, mais isenta de orientação e sentido.
Então, se a liberdade é para o bem, a liberdade não pode ser para o mal. Toda liberdade relacional tem que ser para o bem mútuo. Agora eu estou falando sem ter que sair, o menino saiu, mas qualquer liberdade que você tem dentro de uma relação tem que ser pensando em todo mundo. Até onde? Porque às vezes nós abrimos mão de uma situação nossa pelo outro. Então isso é amor, isso é afeto. Isso é entender que às vezes eu tenho que abrir mão da minha liberdade para que o outro possa chegar mais. Então, eu saio do individualismo para ser um indivíduo cooperador do contexto onde estou inserido, na sociedade que eu estou inserido. Às vezes, os cristãos, eles se afastavam tanto da sociedade que aí não tinha como ser partícipe ou participante de um processo transformador social. Porque aquela história que vocês não são do mundo ficou mais forte do que mas independente disso, no mundo vocês estão. Eu não sou do mundo, mas estou no mundo. Eu não sou do mundo na concepção existencial de que eu sou de Cristo e penso como ele e penso nas coisas do céu. Mas estou no mundo como Jesus estava e penso no mundo como eu ser luz do mundo, sal da terra e ser bênção para aqueles que estão ao meu redor. Então, o cristianismo só pode ser cristianismo que é de Cristo, seguidores de Cristo, se a gente entender que nós abrimos mão de muitas coisas para que nós possamos ser partícipes de uma sociedade e da transformação dessa sociedade. Entendeu? Isso é um ponto. Agora, o outro verso, eu sou livre para fazer o que eu quiser, também, isso pode ser uma falta de consideração com a própria vida e jogá-la fora de uma forma absurdamente desprezada, né? Ou desprezando-a. Ou seja, o pródigo é uma pessoa que não sabe ponderar. Entendeu? Ele não tem ponderação, ele não tem equilíbrio nos pensamentos dele. Ele não tem assim, não, eu preciso ser mais cuidadoso nisso, eu preciso pensar no futuro, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso pensar no outro. Ele não pondera, o pródigo não pondera, ele faz. Ele é impulsivo, ele não pensa, é intempestivo, ele age de uma forma que não é coerente com aquilo que a vida requer. Ele sabe o que tem, mas não sabe o valor intrínseco do que tem. Ele pegou tudo que era dele, sabe que tem, mas jogou tudo fora, não sabia o valor do que tem. Percebe isso? Eu sei que eu tenho, pai, me dá aí, me deu. Eu sei que eu tenho, peguei tudo que é meu e fui embora. Mas joguei tudo fora. Sinal de que ele sabia o que era dele, o que tinha em mãos, mas não sabia usar o que tinha em mãos, desperdiçava. Às vezes ele sabe que tem uma relação, ele sabe que tem pessoas, mas ele não sabe lidar, não sabe preservar, não sabe cuidar, não sabe dar manutenção àquela relação. Joga fora. Por isso o pessoal fala assim, depois que perde é que sabe que perdeu, né? O valor que tinha, né? Ele soube o valor que tinha, vamos chegar lá na frente, quando ele foi para os porcos e nada foi dado, nem a lavagem, ele sabe então que ele tinha dinheiro e agora não tem nada e que ele jogou fora algo de grande valor na vida dele. Ele tinha família, agora estava entre os porcos. Ele tinha casa, agora não tinha teto. Percebe? A quantidade de coisa aí que ele tinha, sabia que tinha, mas desprezou. Não é responsável com o que tem. E não é sobre o dinheiro só, é sobre a vida. Ele começa a refletir isso não só no dinheiro, ele começa a refletir isso em tudo. Ele não perde só dinheiro, ele perde relacionamentos, ele não perde só dinheiro, ele perde a convivência com gente. Gente, o filho pródigo, ou qualquer ser pródigo, é um ser que joga fora a sua vida, derrama na lama, no chão. E não derrama para cultivar, ele derrama para desperdiçar mesmo. Ele não planta, ele só destrói, ele só come. Ele não guarda celeiro, ele está afim só de usar o que tem naquele dia e é que amanhã será o que será. Complicado isso. Vamos para frente, então, e vamos entender 4 coisas sobre conhecimento necessários para uma relação e para a vida.
que é João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verdade, gente, é você entender, ter conhecimento sobre questões existenciais. E também particulares, corriqueiras, sociais, tudo é verdade. Tudo que é verdade é aquilo que abre os nossos olhos. Tudo que é verdade é aquilo que abre o nosso entendimento. Tudo que é verdade é aquilo que me aproxima do maior condição e viabilidade da vida. Então, a verdade como realidade da vida. Aquele menino não tinha esse conhecimento, realidade da vida. E é muito importante, no caso específico, pais e filhos, mostrar aos filhos a realidade da vida, que não é fácil. Aquele pai foi tão fácil em dar a herdade para o menino, que o menino pensou que a vida era aquilo. Agora eu estou voltando ao relacionamento errado pai e filho. Dar tudo aos filhos é dar a eles uma ferramenta ruim, uma arma, muitas vezes, no processo da vida. Porque ele vai pensar que a vida é aquilo. Ele vai sair lá fora e vai achar que a vida é aquilo. E não é. A realidade é dura. A realidade da vivência é dura. Não é fácil. Por isso que tem aquele homem, né, lá no Oriente que dizia que o pai que lutou na vida, que deixou uma vida fácil para o filho desperdiça, para o neto tentar reerguer, porque vai perder tudo. E aí o bisneto, aí começa a ter esse ciclo, ou seja, tudo que vem fácil, vai fácil. Se você fala para o seu filho, não fala... Ora, às vezes nós temos problemas financeiros, crises, situações em casa, tem que ser claro, tem que chamar os meninos, as meninas, tem que chamar os filhos, chamar as pessoas e dizer assim, a nossa realidade é essa. Quantos maridos e esposas têm problemas porque eles não falam sobre a realidade da vida? Quando vai descobrir, já tem uma dívida, tem não sei o quê, já aconteceu. A gente vai pensando que está tudo bem, e nem sempre está tudo bem. Então, ensinar as verdades, ensinar os processos, e mesmo que esteja tudo bem, como é que isso acontece, dar valor ou mostrar como foi a construção daquilo é importante. Então, naquela história do menino, ele tinha que entender, ele foi aprender a realidade da vida. Ele só foi livre quando aprendeu a realidade da vida. Vamos lá, hein? Outra coisa que eu falei verdades são lastros relacionais. Não, fica aí. Lastro relacional, ou seja, são valores que levam-se para aonde for. Você vê que aquele menino não tinha nenhum valor sustentável. Nenhum valor sustentável. Eu não vou nem entrar no mérito só se o pai não deu, mas ele não entendeu. Ele só foi entender sobre valores quando ele perdeu tudo que tinha. Então, Jesus fala, conhecer a verdade liberta. Se você entender a verdade e trabalhar com ela um contexto de reconstrução, ou ressignificação, como fala as mulheres ressignificadas. Você tem que ressignificar, você tem que falar assim, não, isso aqui eu errei, eu não tinha, aprendi, agora eu vou mudar a minha forma de viver. Ele não tinha a verdade como sentido orientador. Ele não tinha caminhos dentro dele que se levantassem como orientação, pensamentos orientadores. Então, essa é uma situação que muitos não constroem. Eles não têm orientação, eles não sabem o que querem da vida. Tem pessoas que são tão mal resolvidas nessa situação, tão desorientadas, que elas vão para 1, 2, 3, 4 faculdades, vão mudando, porque elas não sabem o que querem. Então, é importante você ter. Por isso que tem aquele programa de orientação do que eu me identifico. Quando você faz, eu identifico com exatas, identifico com humanas, identifico com crianças, não sei. Você começa a ver onde é que você pega melhor nas suas qualidades, nos seus pensamentos. Ele não tinha sentido orientador. E, em último lugar, ele não tinha propósito para a vida. A verdade, ela estabelece propósitos. Porque ela é base, porque ela é pavimento, porque ela é orientadora, porque ela é lastro, porque ela mostra a realidade. Então, você cria um caminho de sonhos viáveis e propósitos a serem alcançados, a serem desenvolvidos, a fazer parte da sua vida. Isso é importante. E vamos aqui para o outro, que aí é o final, né? Quase é o final, outro é uma palavra só. Então, vamos falar sobre propósito na relação. Aí, se for, aqui tem muito pai para filho, mas, enfim,
né? Qualquer pessoa pode usar isso aqui. Primeiro, propósito não é sair de qualquer jeito. Eu saí de casa com os 17 ou 18 anos. Estava em Minas e fui para o Ceará. Mas eu saí porque fui contratado para jogar basquete lá no Clube Líbano do Ceará. Então eu tinha um propósito. Eu não peguei a minha sacolinha, minha mochila e saí para lugar nenhum. De qualquer jeito, perdão. Eu vou falar sobre lugar nenhum. De qualquer jeito. Eu não saí de qualquer jeito. Eu não quis sair de casa de qualquer jeito. Eu queria sair de casa quando tive uma ideia de que eu podia produzir alguma coisa na minha vida, que era importante para mim, e meus pais me abençoaram, com 17 anos, para 18 anos. Então, meu filho saiu para fazer faculdade em Minas Gerais, fez psicologia, está lá até hoje, está trabalhando, já está formado, já é psicólogo, já está atendendo, fazendo lá o trabalho dele, mas saiu. Quando eu sentei com meu filho sobre essas coisas, eu falei assim: você vai sair com por que você vai sair? Ah, vou sair. Então tá certo. Existe um propósito. Não é botar a mochila nas costas e vou para o mundo. Não. Propósito não é isso. Segundo lugar, propósito não é sair para qualquer lugar. Já disseram que se você vai para qualquer lugar, não vai a lugar nenhum. E se você não sabe onde vai chegar, para onde vai, você não chega a lugar nenhum. Propósito é ir para algum lugar que você está trabalhando, propositando, está projetando, está sonhando, está idealizando. Então, eu conheço muitas famílias que o filho foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos, está trabalhando lá depois. Eu conheço, mas porque teve um propósito especial. Eu não estou dizendo que quem saiu de qualquer jeito um dia não teve jeito na vida. Tem muita gente que conta a história. Eu acabei me reencontrando, repensando, o filho próximo vai fazer isso, nós vamos ver isso depois. Mas, na verdade, se ele saísse com um propósito, sairia diferente. Pai, eu estou saindo, estou indo lá para a terra X, para a cidade X, lá está tendo oferta de emprego, eu me identifico, eu quero batalhar na vida, eu vou lá estudar, eu vou lá fazer isso, eu vou lá me empregar, eu vou lá desenvolver. Maravilha. Mas quando você sai para qualquer lugar, é o que vier, aí não, qualquer lugar não serve. Tem que ser o lugar, ou o começo de uma trajetória. E propósito não é fazer o que der na cabeça. Não é você dizer, eu vou fazer o que eu quero. Não. Vai fazer o que deve. Perfeito? Vamos chegar aqui agora. Então, propósito não é você fazer o que quer. Ah, deu na cabeça, eu levo a vida. Não, isso não é propósito. Isso aí é. Um dia você vai colher frutos negativos, ruins e amargos, e alguns até bem apodrecidos. Propósito requer entendimento do que se quer. O que é que você quer? Por isso que os relacionamentos, pais e filhos, têm que ter conversa, porque a gente vai falar um pouco sobre isso lá na frente, mas vou dar uma palhinha agora. Muitas vezes nós projetamos o que nós queremos nos nossos filhos. Ah, eu quero que ele seja advogado. Ah, eu quero que ele seja médico. Ah, eu quero que ele seja. Antigamente é só isso: advogado, médico e engenheiro. Na verdade, o que os pais estavam dizendo é o seguinte: eu quero que o meu filho seja bem-sucedido financeiramente na vida. Mas a grande pergunta não é se ele vai ser bem-sucedido financeiramente na vida, se vai ser feliz no que está fazendo. Se é aquilo que ele quer. Eu conheço gente que é juiz e é frustrado, porque queria ser músico. Mas eu conheço gente que é médico, mas queria ser outro tipo de profissional. O que eu estou dizendo é que as pessoas elas têm que saber o que elas querem. E o propósito está aí. Então, isso entra em diálogo, isso entra na conversa com seus filhos, saber quais são as aptidões dele, quais são as inclinações, os sonhos, para que o propósito seja pavimentado dentro de uma situação que as pessoas conheçam o que elas querem e não perambulem por aí. O propósito requer saber onde quer chegar. Onde é que você vai por essa estrada? Quer chegar aonde? Ah, não sei, seja onde. Não, você não tem ideia do que você quer ser na vida. Eu sei que muito cedo, por isso que eu falei, tudo tem seu tempo. Às vezes a pessoa não sabe, ela vai encontrando, mas ela tem que ter um princípio mínimo de saber onde quer chegar. Eu quero chegar
uma condição de vida melhor, uma estrutura profissional, eu quero ter uma formação educacional habilitada, qualificada, eu quero fazer uma pós-graduação, porque eu quero me especializar mais ainda. Onde é que você quer chegar com isso? Então, isso aí que é importante. Eu quero chegar a algum lugar na minha vida. Minha vida não pode ficar ao léu, à mercê do destino, aberta no vácuo da existência. Eu preciso saber onde é que eu estou entrando, o que eu estou fazendo, onde é que eu vou chegar. Eu não pode estar perambulando nesse sentido também. E propósito requer compreender o que deve ser feito e como deve ser feito para alcançar. Se eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, como eu devo fazer esta coisa? E o que eu preciso fazer para chegar ao fim determinado, ao propósito estabelecido, ao desejo aspirado. Então, nós estamos falando sobre liberdade, gente. Então, liberdade tem tudo a ver com isso. Porque quanto mais você sabe o que quer, quanto mais você sabe onde quer chegar, e quanto mais você sabe o que fazer e como fazer, mais condição de existência livre você tem. Mais condição de ir e vir você tem. Mais condição de requerer direitos no tempo certo você tem. Mais condições de requerer direitos que são devidos em qualquer tempo você tem. Mais condição de poder desenvolver relacionamentos sadios e qualificados você tem. Porque um dos grandes problemas é que a gente vai se relacionando com gente que não tem nada a ver com a gente. Lembra que eu falei lá no começo? As más conversações corrompem os bons costumes. É a mesma coisa. Você começar a andar sem propósito, você vai juntar com pessoas que não vão te levar a lugar nenhum também. Por outro lado, eu conheço, sou amigo de pessoas que estavam tendo uma vida sem propósito, encontraram alguém que foi um anjo de Deus na vida dessas pessoas, e elas mostraram que devia ter um caminho, tomaram esse caminho, e hoje estão bem-sucedidas, não só financeiramente, mas estão bem-sucedidas existencialmente, que é o mais importante. Então, nós temos que entender isso. E eu tô me exercitando para a gente não alongar muito, eu vou para a última lâmina, olha aí. A Silvia até deu um sorriso, dá um sorriso, Silvia, aí. A última lâmina é a conclusão. Me perguntaram se vai ter esse material disponível no final do curso. Vai, né, Silvia? Tudo que está aí você pode passar para as pessoas sem problema nenhum. São as referências. E vai ter o vídeo, então as aulas gravadas, você vai poder fazer conexão do que eu falei com o que está escrito, porque às vezes está resumido demais nas lâminas. Então, a conclusão é o seguinte. Quando rompemos nossas relações de forma errada, deixamos sequelas difíceis de lidar. Com a gente mesmo e com os outros. A tendência de quando nós erramos nos relacionamentos, se nós não tratarmos, não tivermos a reconstrução dentro de nós, é que a gente repita, é que a gente reflita nos próprios relacionamentos. Então, quando você tem um relacionamento, eu coloquei um dia desse, você tem que ter a elegância de entrar no relacionamento e ter uma igual ou melhor elegância quando sair dele. Quando você está no relacionamento, você entra, você tem que ter os cuidados devidos, respeitos devidos, né? Todo o apreço que você tem. Porque quando você está entrando, tudo é bonito. Às vezes você está apaixonado, né? Todo começo é bom. Em via de regra, tudo que você ama, que você quer, que você foi conquistado, que você está apaixonado, é bom. Aí no processo, você tem conhecimento de causa. Aí no conhecimento de causa, você vai ver se você ama mesmo, se não ama, se você quer ou não quer. Aí, dependendo da sua decisão, ou você fica ou você sai. E aí que está a grande questão. Fica como, ou por quê, e sai como, ou por quê. Porque dependendo como você saia, você cria sequelas muito fortes. Então, nesse caso específico, tem um ditado, uma frase que diz assim, é mais importante do que como começa é como termina. Então, a vida começa de um jeito, mas como é que ela termina? O relacionamento começa do jeito, como é que termina? Então, os relacionamentos humanos, eles precisam ter essa consciência de que eles existem, acontecem, se desenvolvem,
Mas dependendo como se desenvolve, principalmente dependendo como as rupturas acontecem, trazem muitas sequelas difíceis de lidar. Aquele menino sofreu muito, o pai sofreu muito, por causa das sequelas que isso foram refletindo na vida. Mas o amor tudo restaura, tudo pode, tudo crê. Né? Diz a Bíblia Sagrada, tudo pode, tudo espera. O pai esperou o filho voltar, o filho esperou que quando voltasse o pai o recebesse. Mas quanta dor poderia ser evitada se nós tivéssemos relacionamentos mais bem tratados, mais bem trabalhados, se a gente entendesse que o indivíduo permanece, mas o individualismo não pode ser uma característica dentro da relação humana. Então, quando nós rompemos, toda ruptura tem sequela, tá? Toda ruptura. A gente tem isso. Por mais que a gente saiba que. Você já viu um relacionamento que você sabe que não vai dar certo, aquele casal, aquela pessoa, mas parece que quando dá ruptura, alguma coisa acontece do mesmo jeito, porque as pessoas estão acostumadas, as pessoas têm seus sentimentos e assim por diante. Mas o mais importante é que a gente entenda que os relacionamentos eles têm que ter essa qualidade de respeito mútuo, de elegância, de consideração. Estou falando de relacionamento no minimamente normal. Não estou falando dessas anomalias que eu já citei aqui. Não tem jeito, você ficar dentro de casa, do mesmo teto, apanhando, sofrendo, sendo oprimido ou oprimida, angustiada, mal... Não tem. Por isso que as crianças elas têm a defesa de direitos, e quando acontece isso, elas são tiradas das suas famílias para proteção dos direitos dela e para impedir que elas continuem sofrendo essas violações, essas agressões, esses abusos e explorações. Né? Com a criança faz isso. O adulto ele tem que tomar atitude, é difícil. Então, uma mulher que sofre abuso psicológico, principalmente abusivo, abuso, apanha, violência física, ou ela começa a ter que ter relações sexuais à força, porque já não existe mais espontaneidade, ela é obrigada, isso acaba sendo um abuso, porque por mais que o homem não a queira, não trate bem, ele quer se satisfazer, então junta tudo. Então, isso é uma anomalia, tá, gente? Nós não estamos falando hoje de abusos dentro dos relacionamentos dessa forma específica. Estamos falando de sequelas, de rupturas por causa de relacionamentos mal trabalhados ou maltratados na sua relação nesse sentido. Então é importante que isso aconteça. Aquele menino vai voltar para casa, a gente vai ver lá na frente, mas quantas sequelas ele foi carregando, ele voltou arrebentado. Graças a Deus que existe as boas novas nas relações humanas também, quando existe amor, afetividade, e aí existe o desejo de reconstrução de ambas as partes. Porque ninguém pode reconstruir sozinho. Então, você quer que o seu relacionamento seja abençoado? Ele vai ser. Se ambos quiserem na relação. Se um não quer, a bênção não pode ser desfrutada. Então, é importante que a gente tenha tudo isso que nós falamos. E o menino, que nós falamos hoje, menino pródigo, é aquele menino que não tinha, então, não sabia o tempo, né? Vou até pegar aqui só para a gente terminar. Está aqui, ó. Ele não entendia que tudo tem o seu tempo. E a Bíblia fala que está tempo para todo propósito debaixo do céu. Ele não sabia, ele não entendia que distância não é liberdade. Não é questão de distância, liberdade é algo que adquire para ser dentro de um propósito existencial do sentido de vida. E ele não entendia que a ausência de regras dentro dos relacionamentos não era liberdade. A ausência de regras da vida não é liberdade. Nós temos que ter regras, nós temos que ter códigos de conduta. Concordo, tem que ter. Por isso que a Bíblia, Deus colocou códigos de conduta. Não é porque Deus é chato, é porque Deus conhece o ser humano. Deus não é cri-cri. É que Deus fala assim, se eu não fizer isso, esse povo vai se matar. Vai se perder mais ainda. E é assim mesmo. Porque o meu povo se corrompe por falta de conhecimento, diz Deus.
Porque não conhece. Não conhece as estruturas da vida, a realidade da vida, não conhece os códigos de conduta existencial para que vidas possam viver em harmonia, para que relacionamentos possam ser saudáveis com Deus, consigo mesmo e com o outro. Amém?